Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. E hoje estou aqui não para um vídeo de opinião, mas uma tag. Eu fui tagada pela Dora Silva e a tag é quem eu sou como leitora. E é daquelas tags que eu adoro, porque são tags de pergunta, de resposta aberta, portanto é daquelas que é para falar. Portanto, vamos a isto. Comprar o livro ou pedir emprestado? Claramente comprar o livro, eu gosto muito do livro. Eu gosto de ler e gosto do objeto físico do livro, portanto eu gosto de ter os livros. Tenho ainda esta coisa de acumuladora de livros e acho que é perceptível pelas minhas estantes. Quando compras os livros, gostas de os cheirar? Não, eu devo ser se calhar das poucas pessoas livrólicas que não têm a mania de cheirar livros, mas não tenho aquela mania de cheirar livros quando compro, nem quando... Não, por simplesmente não. 3. Livros impressos ou e-books? Eu leio os dois formatos, eu tenho um Kindle já desde 2012, portanto já são há alguns anos, mas tendo que escolher entre um e outro, claramente livros físicos. Nota-se pela minha biblioteca, pelo o orgulho que eu tenho na minha biblioteca, portanto a escolher seria claramente livros físicos. 4. Costumas requisitar livros na biblioteca? Sim, de vez em quando. Não que eu não tenha livros para ler, tenho bastantes até, mas sim, comecei a requisitar livros. Agora o meu Gaspar. Diz olá às pessoas. Diz olá às pessoas. Gaspar, diz olá às pessoas. Deve-se ter sentido intimidade. Como eu estava a dizer, eu comecei a requisitar livros há poucos anos, sinceramente, há poucos anos, se calhar 5, 6 anos, e foi mais por influência da minha querida amiga Issa, que me levou mais a frequentar a biblioteca e a requisitar alguns livros da biblioteca. E lá está, já aconteceu ler livros da biblioteca e depois, passados uns tempos, comprar, porque adorei e quis mesmo tê-los na estante. Já leste livros em apenas um dia? Então não, já li mais do que um livro em apenas um dia. Já cheguei a conseguir ler 2 livros num dia, portanto, claramente é preciso dizer mais alguma coisa? Eu acho que não. Ler em casa ao ar livre. Ler em casa, eu gosto muito de estar sossegadinha. Aliás, eu sou uma pessoa muito caseira, eu gosto muito de estar em casa. E ler em casa. Ler ao ar livre é sempre, às vezes, muito mais complicado por causa de todas as condições envolventes. Também já o fiz, também gosto. Por exemplo, quando estive a trabalhar em Leça da Palmeira, cheguei a ler junto à praia, cheguei a ler e aí era muito fixe, num jardinzinho, por acaso, muito simpático e que, pronto, consegui arranjar lá um sítio porreiro onde dava para estar sentada, pernas esticadas e tal, e nem havia assim muita araxa, porque às vezes é complicado, não sei se sou só eu, sou um bocado acelha, mas às vezes é complicado estar-se a ler, não é? E estar o vento com as folhas todas, e também em sítios com muito sol também se torna complicado ler, mas entre os dois prefiro claramente ler em casa. Preferes livros únicos ou séries? Depende. Eu dou essa resposta, claramente depende. Eu sou uma pessoa que comecei a ganhar o gosto pela leitura precisamente pela fantasia, e já sabemos que na fantasia há inúmeras séries, e foi por aí que eu comecei, portanto eu habituei-me a ler livros de séries. Também gosto de ler livros únicos e acho que às vezes é necessário termos uma história completamente fechada, mas depois também é muito bom quando adoramos determinados personagens, quando adoramos uma história e depois temos uma série de livros imensa para ler. Portanto, depende sempre muito das situações e eu aqui não consigo escolher uma. Eu acho que há lugar para séries, eu acho que há lugar para livros únicos, portanto não consigo escolher. Já compraste livros pela capa? Já, não vou mentir que já, e se tiver o mesmo livro em 2 edições, em que não haja uma grande disparidade de preços, se forem mais ou menos ao mesmo preço, e se tiver um livro com uma capa feia e um livro com uma capa bonita, eu vou escolher, obviamente, um livro com uma capa bonita, e não vou dizer que há muitos anos, quando ainda não conhecia a internet no sentido de blogs, no sentido do Goodreads, porque eu continuo a dizer que sou uma grande fã do Goodreads e não me tirem nunca o Goodreads, que é onde fui efetivamente consultar quando estou na
a dúvida de algum livro, se é algum livro que eu não conheço, agora é mais raro porque com a internet, com o Instagram, com os blogs, com o YouTube, é muito mais fácil, eu pelo menos quando vou a uma livraria, ver o livro e aquela capa associar já que ter visto alguém falar do livro. Há uns anos isso não acontecia e, portanto, eu ir a um supermercado ou ir a uma livraria e via uma capa, se eu não conhecia o autor, se eu não conhecia o livro, muito facilmente eu pegava no livro pela capa. Portanto, sim, claramente já devo ter comprado livros apenas e unicamente pela capa. Leria assim, claro que leio a sinopse quando os compro, mas aquele primeiro impulso, aquele primeiro gatilho que me faz pegar no livro é sem dúvida a capa. Escreves nos livros? Não. Não escrevo nos livros, não ponho post-its, não tiro notas. Há muitos anos sublinhei um livro, mas depois nunca mais fiz isso, não há mais livros nenhum, portanto não escrevo. Post-its só dobrar páginas. Nem uma coisa nem outra, eu uso marcador de livros, tenho normalmente 2 que são especiais, agora não tenho aqui, estão os livros estão no meu quarto, mas para marcar as páginas uso então um marcador de páginas e não ponho post-its, nem sequer dobro páginas. Alguma vez abandonaste um livro a meio? Já fiz isso. Eu neste aspecto fiz o percurso um bocadinho ao contrário do que outras pessoas leitoras que eu conheço, em que eu antes não tinha qualquer problema em abandonar um livro que não estava a gostar e neste momento forço-me um bocadinho a terminar o livro. É estranho, mas eu neste momento sinto que o livro pode ter qualquer coisa, estou sempre à espera que o livro melhore e estou sempre à espera que, por exemplo, o final me conquiste. Muitas vezes chego ao final da leitura e o livro não estava a gostar e continuo a chegar ao fim a não gostar, mas forço-me naquela tentativa de achar que o livro ainda me faz surpreender e depois porque se eu terminei o livro passa para a pilha dos livros e não para a pilha dos não livros, enquanto se eu não o ler, ele vai continuar na minha contabilização por ler, portanto, um bocadinho aí um misto das duas situações. Já compraste livros em segunda mão? Já, farto-me de fazer e não me arrependo nada. Os livros são... Nós sabemos que os livros são efetivamente caros para os salários em Portugal e, portanto, em segunda mão consegue-se arranjar preços mais simpáticos. Se bem que eu tenho notado que os livros em segunda mão andam a ficar caros, sendo em segunda mão. Eu já vi livros em segunda mão em que as pessoas estão a vender o livro 12, 13, 15 euros. Epá, por favor, 15 euros, se for preciso, ponho mais 3, 4 euros e compro um livro novo que não passou supostamente por mãos nenhumas. Portanto, noto que os livros estão um bocadinho... As pessoas estão a ficar um bocadinho... estão a colocar os livros um bocadinho mais caros. Portanto, um bocadinho, mas não tenho problema nenhum em comprar livros em segunda mão. Thrillers ou romances? Vamos lá ver. O romance em si abrange muita coisa. Abrange não só o romance romântico, que não é um dos meus géneros preferidos, mas abrange romances contemporâneos, como Leslie Pierce, como Kate Morton. Estou a olhar para ali porque tenho ali bastante, Deborah Smith, Social Moyers, mesmo os livros da Jodi Picoult são considerados romances contemporâneos, portanto, Christiane Hanna, aquela que foi aqui há uns anos a minha grande autora do ano, descoberta, Dorothy Colson, portanto, enquanto que thrillers, e tenho bastante aqui ao lado, também tenho variedade e também gosto muito, mas se calhar se escolher romance acabo por ter se calhar uma variedade maior, porque até tenho romance histórico, portanto, que se enquadra dentro do romance, portanto, dentro desta grande categoria, grande género de romance, enquadram-se várias subcategorias e, portanto, se escolher romance acabo por ter uma variedade maior de escolha, portanto, eu acho que escolheria romance. Já tapaste uma parte do livro para evitar spoilers? Não, nunca fiz isso e já aconteceu e epá, o vídeo já fica grande, mas eu gosto disto. Pronto. Nos livros do George Martin, da saga de Gelo e Fogo, portanto, a Guerra dos Tronos,
os livros são narrados, os capítulos são narrados por povos de personagens diferentes. E já aconteceu mais do que uma vez, mais do que um livro, acontecer algo a determinada personagem que está a narrar aquele capítulo. E o capítulo termina e nós passamos para outro capítulo com outra personagem. E então o que é que eu faço? Vou folhear o livro a tentar ver, porque os livros do Martin tinham sempre o nome em cima da personagem, portanto eu ia tentar procurar se aquela personagem iria aparecer outra vez. Portanto, acham que uma pessoa que faz isso vai tapar para evitar spoilers? Claro que não. Não gosto de saber spoilers, portanto, não. Mas também não faço ir ler tipo a última frase, ou o último capítulo, ou as últimas linhas do livro, como por exemplo a minha mãe que faz. Isso não faço, mas se a determinada altura do livro acontece algo, eu depois vou ver mais à frente, tentar ver se aquela situação, tentar perceber se aquela situação é resolvida. Também já aconteceu, sem serem livros do George Martin, em que não acontece, também acontece algo, determinadas coisas a determinados personagens, eu tento folhear para ver se o nome daquela personagem aparece outra vez e se as coisas ficaram resolvidas. Portanto, sou uma pessoa estranha, sou. Última pergunta, costumas deixar livros na TBR e comprar novos? É preciso responder. Ui, isto caiu. É preciso responder. Eu acho que quem tem neste momento 200 e eu acho que estão à falta dos 209 livros por ler e que todos os meses chegam cá a casa muitos livros, uns de parceria, a quem eu muito agradeço, mas maioritariamente livros também comprados por mim. Portanto, quem nunca atira a primeira pedra, vá. Aliás, antes de tirarem pedras, atirem livros, está bem? É capaz de ser mais perfeituoso para a minha pessoa. Mas pronto, eu vou ficar por aqui. Eu gostei muito de responder esta tag, eu gosto muito deste tipo de tags, permite-me falar de uma coisa que adoro, que é livro. Portanto, eu gosto muito destas tags de perguntas em que seja para responder. Não gosto de tags em que tenha que escolher livros, aí não gosto, mas estas gosto mesmo e divirto-me muito. Portanto, eu vou ficar por aqui, o vídeo também já está a ficar muito grande. Mas eu quero tagar algumas pessoas, já não me lembro de todas as pessoas de quem a Dora Silva tagou, mas eu vou tagar então, por exemplo, a Rita, do Cantinho Literário da Rita. Eu vou tagar a Ana, do Sobre Linhas. E agora vou confessar-vos aqui uma coisa, não só para a Ana, mas para todos vocês. Eu, cada vez que fecho o nome do canal, e vocês vão dizer, esta gaja é maluca mesmo, o primeiro impacto quando leio é tudo bolinhas. Desculpa, Ana, mas é verdade. Mas pronto, vou tagar então a Rita, a Ana do Tudo Sobre Linhas, a Fátima do Abrir o Livro. E pronto, e quem quiser responder, a Dora Marques, a Dora Santos Marques, porque a Dora também, realmente já há muito tempo também não responde a uma tag, portanto, fica aqui. E olha, por exemplo, a minha querida amiga Isa, que há uns tempos tentou voltar, fez um vídeo, portanto, olha, tenta responder também aqui a esta tag para ver se ganha-se aqui um bocadinho mais de motivação e voltar-se aos vídeos do YouTube, porque eu e tanta gente gosta de te ver. Eu vou ficar por aqui, que o vídeo já está grande, eu sou uma tagarela. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.